Fala galera, hoje é dia de O Cavaleiro das Trevas. É uma história da DC escrita e desenhada por Frank Miller no ano de 1986. O Cavaleiro das Trevas é um quadrinho que traz um universo alternativo, mostrando como seria o mundo 10 anos depois da aposentadoria do Batman. Os heróis no mundo são extintos por lei, sendo que o único que ainda continua na ativa é o Superman, mas sendo um funcionário do governo dos Estados Unidos. Com o aumento da criminalidade em Gotham, o Bruce Wayne, agora com 55 anos de idade, é forçado a voltar à ativa para combater os novos criminosos e alguns antigos inimigos que ressurgem com o seu aparecimento. E como eu disse, Cavaleiro das Trevas se passa num universo alternativo, desse jeito não interfere em nada no universo tradicional da DC. E antes de ir para a história mesmo, se inscreve no canal, já deixa seu like nesse vídeo. E agora, o Nerd All Stars tem um Padrim, um jeito de você apoiar e ajudar o canal. Para mais informações, dá uma olhada no primeiro link na descrição, onde eu vou deixar o vídeo explicando sobre o Padrim e o site para apoio. Mas agora sim, senta aí. Senta que lá vem a história. O Cavaleiro das Trevas se passa num futuro próximo, uma versão ainda mais obscura de Gotham. Bruce Wayne tem 55 anos de idade e há 10 anos se aposentou da vida de Batman depois da morte do segundo Robin, o Jason Todd. Ele vê a criminalidade na cidade aumentar drasticamente, inclusive sempre sendo mostrada nos noticiários, com debates e assuntos relacionados ao número de crimes depois do fim dos super-heróis e do Batman. 10 anos depois do seu desaparecimento, a maioria dos jovens já não se lembram mais do Homem-Morcego e acreditam que era só uma lenda. Mas além dos crimes comuns, uma nova gangue apareceu em Gotham, se auto-intitulando os Mutantes. Um grupo de revoltados e criminosos que querem comandar e dominar o crime organizado da cidade, causando várias mortes, roubos e até estupros por Gotham. Nos noticiários é mostrada a recuperação de Harvey Dent, o Duas Caras, que passou por uma cirurgia que reconstruiu o seu rosto danificado, desse jeito dando uma nova vida a ele, se arrependendo de todos os crimes cometidos. Mas o único que não acredita nessa redenção é o comissário Gordon. O problema é que logo depois do seu discurso público, o Harvey acaba desaparecendo. Por causa dessa nova onda de crimes, mesmo tentando lutar contra os seus instintos, o Bruce não se aguenta e volta a ser o Batman. Ele sai pelas ruas evitando crimes e inclusive num deles, o Batman acaba salvando uma garota chamada Carrie Kelly. A mídia comenta sobre a possível volta do Batman e como algumas pessoas são contra e outras são a favor do Homem-Morcego vigiando a cidade. Nessa época, o Coringa vive no asilo Arkham, totalmente calmo e sendo tratado por especialistas, praticamente curado. Mas com a mídia divulgando os acontecimentos sobre a volta do Batman, o Coringa ouve o nome dele sendo dito na TV e desse jeito ele volta a sorrir. Numa de suas caçadas pelos criminosos em Gotham, o Batman acaba encontrando uma moeda com um lado raspado, então ele rapidamente relaciona alguns crimes atuais com o Duas Caras. O Batman e o comissário Gordon voltam a trabalhar juntos e investigam o caso, até descobrir que o Duas Caras colocou algumas bombas por Gotham. E naquela noite, o próprio Harvey Dent aparece numa transmissão ao vivo com o rosto enfaixado, ordenando que seja pago 5 milhões de dólares para que ele não exploda as bombas, que mataria milhares de pessoas. Mas o Batman tá lá para impedir e entra em combate contra o Duas Caras, até que consegue derrotar o vilão, mas quando ficam cara a cara, o Batman percebe que mesmo o Harvey com o seu rosto novo, a sua mente sempre vai ser o Duas Caras. Ele tá com a mente tão destruída que acha que ele é horrendo agora com um rosto normal e o próprio Batman se vê refletido nele, fazendo comparação de como o Bruce Wayne não consegue sobreviver sem ser o Batman.
Enquanto isso acontecia, o líder da gangue dos mutantes surge na TV ameaçando matar o Gordon e o Batman e declara guerra a Gotham pelo comando da cidade. Alguns pais querem que o Batman seja caçado e preso como criminoso, acusando-o de ser uma perigosa influência para as crianças. Mas o próprio prefeito de Gotham nunca responde direito sobre isso e fica se esquivando, dizendo que o assunto está sendo estudado. A garota que o Batman salvou no começo, a Carrie Kelly, ficou esse tempo todo inspirada pelo Vigilante, até que decide fazer algo também e cria a sua própria roupa de Robin e parte para procurar o Homem-Morcego para ser a sua parceira na luta contra o crime. O Batman começa a ir atrás da gangue dos mutantes para tentar achar o seu quartel-general e consequentemente o seu líder. Ele incomoda a gangue de criminosos quando começa a evitar vários crimes e roubos, e quando destrói vários pequenos quartéis, e fazendo suas próprias investigações e interrogatórios nada convencionais, o Batman consegue descobrir a localização do líder mutante. Ele vai equipado com um Batmóvel que é mais parecido com um tipo de tanque de guerra, e já chega atirando nos criminosos. Só que ali, o líder mutante desafia o Batman a uma luta mano a mano para saber quem realmente seria o dono de Gotham. O Batman aceita o desafio, desce do tanque e começa a luta. Durante esse tempo todo de investigação do Batman, a Carrie Kelly também fazia suas próprias investigações e consegue também encontrar o esconderijo do líder mutante. E sem que ninguém a visse, ela vai se infiltrando aos poucos. Como o Batman já é mais velho e fora de forma pelos anos que ficou parado, ele começa a apanhar muito. Inclusive, começa a ficar em desvantagem e a perder o combate. Mas pouco antes de ser derrotado, a Carrie surge e interfere na luta, indo ajudar o herói. O que dá a vantagem para que o Batman consiga nocautear o líder mutante. Mas os dois acabam caindo desacordados. O líder mutante continua vivo, mas acaba sendo preso pela polícia, enquanto a Carrie leva o Batman de volta para o Batmóvel para cuidar dos seus ferimentos. O veículo leva os dois para a Batcaverna, enquanto a Carrie tenta curar o Batman. Nesse momento, mesmo contra a vontade do Alfred e por causa das suas atitudes de ajudar o Homem-Morcego, o Batman aceita a Carrie como sua nova Robin. O problema disso tudo é que as ações e o reaparecimento do Batman estão repercutindo muito na mídia e as notícias chegam até o governo. E já que os heróis são proibidos atualmente, o presidente pede para que o seu único funcionário super-herói vá cuidar desse assunto, o Superman. Na prisão, o prefeito vai tentar conversar com o líder mutante para parar os ataques em Gotham e para que ele tire suas gangues das ruas. Mas mesmo ali, o líder mata o prefeito. Agora recuperado e com a ajuda da nova Robin, o Batman consegue criar um esquema e planejar a fuga do líder mutante. Enquanto a Carrie se infiltra nas gangues e tenta levar o maior número de integrantes até a fossa da cidade. Com o auxílio do Gordon, o Batman realiza o seu plano e libertam o líder mutante da sua cela. Ele escapa dos esgotos como planejado e acaba chegando na fossa, aonde o Batman espera dessa vez pronto para o combate. Toda a gangue mutante está em volta assistindo o combate e o Batman, mesmo velho, agora com a batalha planejada, se impõe e supera o líder, derrotando ele na frente de todos os criminosos ali numa batalha cansativa. Todos da gangue veem o seu líder ser derrotado pelo Homem-Morcego e passam a admirar aquela figura. Eles percebem que seguiam alguém que não era digno de ser seguido e a partir daí, todos que testemunhavam o combate resolvem seguir os passos do Homem-Morcego, a quem a cidade realmente pertence, e criam uma nova gangue para combater a criminalidade, os Filhos do Batman. O comissário Gordon, que sempre trabalhou junto com o Batman, é obrigado a se aposentar pela idade avançada, e a pessoa escolhida para ficar no seu lugar é a capitã Ellen Yindel, a principal pessoa a favor da prisão do Batman pelas suas atitudes de vigilante. Ela é totalmente contra o Homem-Morcego e durante o anúncio dela como a nova comissária de polícia, ela dá o seu primeiro discurso
e na sua primeira ação, ela emite um mandado de busca e apreensão contra o Batman. Enquanto isso, no asilo, o Coringa é solto, considerado curado depois desses anos todos sob tratamento psiquiátrico. Inclusive, ele é convidado a participar de um programa de TV. Mas o problema é que depois da volta do Batman, ele voltou a ser o antigo Coringa. A presença do Batman despertou a verdadeira loucura do Coringa. Ele arma um plano para que, durante a sua entrevista, o seu antigo gás do riso fosse liberado. Desse jeito matando todos que estavam ali na plateia naquele dia. Claro que ele faz isso para chamar a atenção do Batman e voltar a ter aquela vida de gato e rato, sempre atacando e perturbando o Homem-Morcego. E é óbvio que o Batman, sabendo da liberação do Coringa, já estava próximo para tentar evitar qualquer catástrofe. O problema é que pelo mandato de prisão, assim que ele surge, os policiais começam a caçar o Batman em vez de ir atrás do Coringa, evitando com que ele consiga chegar a tempo de salvar as vítimas. O Batman foge dos policiais e tenta encontrar o Coringa de alguma forma. Ele investiga e descobre pistas e rastros que levam até a casa da Selina Kyle, a antiga mulher gato. E quando ele chega, encontra a Selina amarrada, vestida de Mulher Maravilha, toda espancada e humilhada. Ela comenta que o Coringa tá pior do que antes e nunca tinha visto ele agir desse jeito. O Batman continua seguindo o rastro do Coringa e vai dessa vez até um parque de diversões. O problema é que a polícia continua na caça ao Batman. A Robin passa a tentar despistar os policiais, enquanto o Batman encontra e enfrenta o Coringa. Vários golpes, vários tiros e o Batman joga um batarangue no olho do Coringa. Em certo momento, passando por diversos lugares do parque, o Coringa consegue atingir o Batman e esfaqueia ele na região do abdômen. Os dois continuam o confronto pelos túneis do amor no parque, aonde os dois ficam gravemente feridos. Mas nesse momento, o Coringa usa a sua última carta, a última piada, e se suicida, forçando e quebrando seu próprio pescoço. O Coringa sempre viveu em função do Batman, e por isso, quando o Batman deixou de existir, o Coringa era praticamente outra pessoa, e voltou só pela presença do Homem-Morcego. Então essa última aparição, esse último combate entre os dois ali no túnel do amor, seria o seu último encontro e a sua última piada. Sendo que quando a polícia encontrasse o Coringa morto, o Batman automaticamente seria considerado culpado por isso. O que seria muito engraçado, já que ele nunca foi capaz de matar o vilão. E desse jeito, o Coringa morre com um grande sorriso no rosto ao lado do Batman. Com a ajuda da Robin, eles fogem do parque, mas fica a impressão de que o Batman realmente matou o Coringa, o que só aumenta a tensão da polícia com relação a ele. Durante tudo isso, a gente vê como o governo praticamente comanda o Superman atualmente. Ele luta pelos ideais americanos, inclusive lutando contra ataques soviéticos. Um desses ataques é a explosão de uma grande bomba eletromagnética. O Superman evita o ataque, mas ela explode nos céus, parando qualquer coisa elétrica ou eletrônica nos Estados Unidos, o que acaba criando um grande blackout e um verdadeiro caos em Gotham. Como qualquer máquina fica inoperável, o Batman vai tentar conter os ataques a cavalo mesmo, e levando consigo todos os antigos membros dos mutantes, agora como filhos do Batman, seguindo suas ordens de manter a cidade em segurança. O Superman foi gravemente afetado pela explosão, tirando todas as suas energias, mas no espaço ele absorve os raios do sol e se recupera para voltar à Terra. A explosão levantou muita fuligem, o que com o tempo isso causou uma nuvem negra que cobriu todas as Américas, bloqueando o sol. Isso está levando a uma era de gelo, pessoas morrendo congeladas, colheitas sendo perdidas, mas a maior preocupação do presidente dos Estados Unidos nesse momento é a influência do Batman. Gotham se torna a única cidade segura do país durante essa era, graças ao Batman. O Oliver Queen, o antigo Arqueiro Verde, atualmente velho e sem um braço, visita o Bruce e diz que ele errou em chamar a atenção,
Agora ele vai ser caçado e com certeza vão enviar o Superman atrás dele. Mas que quando isso acontecer, para guardar um pedacinho para ele. Levando a entender que a perda do seu braço foi devido ao Superman e pela sua caçada aos heróis que não quiseram parar. A tensão entre Superman e Batman aumenta, e quando uma rajada de calor vem dos céus em direção a Gotham, indica o início do conflito entre os heróis. O Bruce se prepara, e muito bem inclusive. Ele toma uma pílula de algo ainda desconhecido, e com tudo pronto, parte para o encontro com o Superman. O Superman pede para o Batman se entregar, mas é lógico que ele se recusa, e a partir daí começa a batalha final. O Batman vai para o confronto com uma super armadura projetada para aguentar a força do Superman, e além disso, ele tem vários planos prontos, como mísseis e ataques com tanque de guerra, além do combate corpo a corpo. A luta é intensa, o Batman tem vantagens com os seus planos, mas o Superman tem vantagem pela sua força bruta, até quebrando vários ossos do Bruce. Até que, de repente, o Arqueiro Verde aparece para mais um dos planos do Batman e para pegar o seu pedacinho da batalha contra o Superman. O arqueiro dispara com a boca, inclusive, uma flecha em direção ao Superman. Ele para a flecha, mas a ponta dela explode, revelando um pó de kryptonita sintetizada pelo próprio Batman. Isso enfraquece ele completamente, e é a partir daí que o Batman aproveita e começa uma surra inesquecível para cima do Superman, enquanto leva um sermão, aonde o Batman diz que, aos olhos do governo, ele se tornou um risco político, mas o Superman se tornou uma piada. E ele quer que o Superman se lembre pro resto da vida dele do único homem que o derrotou. Tudo isso, principalmente na época, dá ao leitor o sentimento de vitória da humanidade contra um alienígena que é praticamente um deus. Um sentimento de capacidade e força de vontade do ser humano, mostrando que você precisa muito mais da sua inteligência para vencer do que só a sua força bruta. Mas acontece que, nesse mesmo momento, o Bruce tem uma parada cardíaca e cai morto ali no fim do combate. É divulgado então na mídia que o Batman era o milionário Bruce Wayne, mas a sua morte foi um mistério, porque assim que morreu, a mansão Wayne explodiu, destruindo todas as evidências da sua vida. A sua fortuna desapareceu e o Alfred foi encontrado morto por um infarte. No funeral dele, o Superman aparece para lamentar a morte do antigo amigo. E depois que todos vão embora, a única pessoa restante no túmulo do Bruce é uma mulher encapuzada, que a gente percebe que é a Carrie Kelly. Enquanto o Superman tá indo embora, ele ouve com a sua super audição o coração do Bruce voltando a bater. Nesse momento a gente entende que aquela pílula que ele tinha tomado era para isso, para parecer um ataque cardíaco, e com a sua morte ele ficaria livre de ser caçado pelo governo e pela polícia. Mesmo o Superman ouvindo, ele aceita e pisca para Robin como forma de aceitação, mostrando que a luta dele com o Batman realmente teve impacto no Superman como pessoa mesmo. O Bruce é desenterrado e a partir de agora ele pode agir liderando as ações dos filhos do Batman, do Arqueiro Verde e da Robin para continuar combatendo o crime em Gotham sem mais nenhuma preocupação. E é desse jeito que termina a história. O Cavaleiro das Trevas foi uma HQ que ficou mundialmente famosa por ser a história que revolucionou praticamente toda a indústria de quadrinhos na época. Revolucionou o Batman, mostrando o herói obscuro, frio, sombrio, como é normalmente retratado hoje em dia. A história trouxe um conteúdo mais maduro para uma indústria que era considerada uma mídia voltada para crianças. O Cavaleiro das Trevas, junto com o Watchmen, foram os responsáveis por mudar esse pensamento, por trazer um público mais adulto para o universo dos super-heróis. Hoje em dia, você pode até ler e não achar tão grandioso como todo mundo fala, mas pensa num contexto onde o Comics Code era muito forte e os quadrinhos eram praticamente exclusivos para o público infantil. Inclusive, o Cavaleiro das Trevas é um dos principais responsáveis pela transição da Era de Bronze dos quadrinhos para a atual Era Moderna.
Frank Miller destruiu o universo dos quadrinhos, trazendo temas fora do normal para uma HQ de super-heróis na época, como assuntos políticos, a influência da mídia e discussões morais sobre bem e mal, sobre certo e errado. O roteiro é maravilhoso e a narrativa é perfeita, te fazendo querer continuar a ler até o final sem parar. Mas a arte, na minha opinião, é o ponto fraco. Os desenhos do Frank Miller, para mim pelo menos, não são dos melhores. Mas ele foi muito competente na disposição dos quadrinhos, na apresentação das cenas e trazendo uma dinâmica que não era vista até então. Essa história tem o clássico combate entre Batman vs Superman, que serviu de base para o filme. Inclusive, várias referências que aparecem no filme foram tiradas diretamente desse quadrinho. O Cavaleiro das Trevas ganhou também uma animação em 2 partes, que inclusive é considerada uma das melhores da DC e adapta de forma muito fiel à história da HQ, então vale a pena ser assistida. O encadernado lançado pela Panini vem com Cavaleiro das Trevas 1 e o 2 também, que inclusive já teve vídeo aqui no canal. E um detalhe é que essa edição definitiva é sempre relançada com capas diferentes, mas a história não muda, então não tem problema se a sua capa é diferente dessa daqui. E como ela sempre vem sendo reimpressa, é fácil de encontrar em lojas especializadas e pela internet. O Cavaleiro das Trevas, junto de Watchmen, são os pilares que moldaram tudo que os quadrinhos são hoje. Então se você gosta de HQ, principalmente de histórias a partir da Era Moderna, é graças a isso daqui. O que com certeza torna o Cavaleiro das Trevas uma leitura obrigatória para qualquer fã de quadrinhos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo, e se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. E lembrando que agora você pode ser um padrinho ou uma madrinha do Nerd All Stars. Para saber melhor, dá uma olhada no primeiro link da descrição. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.